Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Mais. Eu sou a Kemi. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos receber uma convidada que tem mais de 30 anos de experiência no universo de crédito e cobrança. Uma verdadeira autoridade aí no assunto. Nossa, isso mesmo. A nossa convidada é Alcimere 90, Head de Política de Crédito e Cobrança, mentora de profissionais em todo o Brasil e apaixonada por transformar o crédito em ferramenta estratégica de crescimento. Opa! Vamos falar sobre o crédito, como pode ser muito mais do que controle, pode ser expansão de faturamento, competitividade e relacionamento. Seja muito bem-vinda, Alcimere, e conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória e o que te trouxe até aqui. Ah, claro. Bom, primeiro, obrigada, gente, pelo convite, uma honra estar aqui. Então, vamos lá, eu comecei exatamente há mais de 30 anos. Eu lembro que em 1990, a profissão analista de crédito era a profissão do futuro. Porque em 1990, o Brasil não dava crédito. A gente tinha crédito só para grandes empresas. Inclusive, eu entrei num projeto, na época, um projeto de trainee, do que então era o Banco Real, para trabalhar como analista de crédito. E nós fazíamos análise de crédito de operações estruturadas. Só grandes empresas, operações de BNDES. Uma época a gente analisava balanço, literalmente fazendo balanço, os cálculos na mão. A gente se apaixonava, casava com o pedido, 30 dias, 30, enfim... talvez exagerando, 15 dias com o pedido, fazia todo um parecer, defendia no comitê, né? E assim foi o começo do crédito. Mas como assim não dava crédito, gente? Como que as empresas faziam? Nós não tínhamos. As menores, então, como elas faziam? Não tinham. O crédito para empresas no varejo, ele começou depois do Plano Real. Então, a gente teve em 94 a Basileia, que foi um marco também, porque trouxe o nível de controles para os bancos, né, e tudo mais. Então, a Basileia foi um fator fundamental. E em com o Plano Real, começou, então, o processo do varejo. E até eu segui essa tendência porque eu saí do Banco Real, que era um crédito corporativo, para trabalhar no Unibanco, que era o Unibanco na época, justamente no varejo. Porque era uma área nova, uma área que estava se formando, e eu queria agregar essa experiência. Então, quem trabalha com crédito sabe o quanto é diferente você conceder crédito num corporativo, um crédito no varejo. E na época, o Unibanco, ele tinha processos avançados para a época, então já se falava em score, eu sentava ao lado das pessoas que desenvolviam score, essas pessoas hoje são heads em grandes instituições, né? Então, eu quis agregar essa camada para o meu currículo, para a minha experiência. Em 98, e aí por exemplo, a privatização de telecom, isso mudou completamente o crédito. A gente pode não perceber isso, mas o fato é que, primeiro que as empresas de telecom passaram a fazer demandas para os birôs de crédito que antes eram feitas só por bancos. Então, surgiu-se empresas com uma volumetria compatível com o banco. Isso mudou vários aspectos de produtos dos birôs. Então, isso foi muito interessante. Eu passei a trabalhar com telecom em 98, na privatização da Telesp. Então, nós tínhamos ali um crédito massificado, mas também bastante cauteloso, né? Porque na época a Telecom foi uma das primeiras empresas de serviço a colocar o crédito como um pilar da sua estratégia de crescimento. Porque já naquela época a gente identificava que toda vez que você traz um cliente novo, ele tem um custo de aquisição. Então, o crédito estava ali para viabilizar não só a expansão da empresa, mas aquele crescimento sustentável. Então, isso foi uma experiência muito interessante. Depois, então, de massificado dessa operação, que na época era a BCP e hoje é Claro, eu falo todas as empresas que eu trabalhei mudaram de nome, porque o mercado foi se transformando. Depois eu fui então para a Telefônica e aí para a Nextel, fazer um trabalho sensacional. Fiquei 11 anos à frente de todo o processo de crédito da Nextel. E desde 2013, 2011, eu estou à frente da MPA, que é a minha empresa de consultoria. A gente trabalha políticas de crédito e réguas de cobrança em empresas de diversos segmentos. Então, isso fez com que a minha experiência, eu consegui trabalhar em vários nichos de mercado. A consultoria traz isso para a gente. Uma hora você está trabalhando numa distribuição, uma hora você está numa indústria, outra hora você está no mercado financeiro, e você é obrigado a
ficar antenada com tudo que acontece nesse mercado. Então, eu realmente sou apaixonada por esse tema. E hoje você está onde, Alcimere? Então, hoje eu continuo à frente da MPA, né? Mas eu também tenho participação no motor de crédito. Eu tenho uma empresa, então eu sou a responsável por construir as políticas de crédito nos clientes do nosso motor. E é isso. Então, eu trabalho com as consultorias, trabalho à frente do X-Curve, que é o nosso motor, e também tem os cursos online, né? Tem uma série de cursos que eu acabei construindo justamente para empacotar toda essa metodologia, essa experiência da consultoria em cursos práticos para que a gente possa disseminar o conhecimento, né? Eu acho que a gente tem essa obrigação também com o mundo, sabe? De devolver. E a gente aprende muito quando a gente ensina. Sim. Então, ter que trabalhar os treinamentos, construir os exercícios, isso também te faz, assim, é um trabalho gigantesco preparar um material desse tipo, né? Aí eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que entrou a Basileia. Basileia, o que é é acordo Basileia? da Basileia. Bom, o acordo da Basileia. Então, já que a gente está aqui, vamos descobrir. Os bancos são regidos por esse acordo da Basileia. Né? Então, o que acontece? Os bancos, eles emprestam os valores e têm um patamar de empréstimo em relação ao patrimônio líquido deles. E por quê? Justamente para manter a solvência dos bancos. Sim. Então, isso fez com que os bancos, eles precisam ter maior controle sobre isso. Então, é por isso que nós temos a questão das baixas de PDD, por exemplo, as vendas de carteira de bancos, porque o banco precisa tirar aquele a receber da sua carteira de crédito, senão ele não pode emprestar mais. Então, existe um limite em relação à sua carteira de crédito, ao patrimônio dos bancos, para garantir essa questão de sustentabilidade de bancos. Interessante. E isso mudou muito o processo de crédito, né? Acho que a Basileia é de 94 e desde então ela foi... Eu não tinha nascido ainda. Então é isso. Eu falo que hoje, cada vez mais, eu estou à frente de pessoas, uma parte das pessoas não tinham nascido quando eu converso com elas. Isso é meio assustador, mas ok, faz parte. Mas, Alcimere, vamos lá. Você defendo que o crédito é a ferramenta mais poderosa para expandir o faturamento. Isso. Num cenário em que o risco mudou tanto, como ajustar as políticas de crédito sem perder oportunidades comerciais? Muito bem. Eu defendo isso. Eu falo, o crédito hoje ele é uma área extremamente estratégica. Você sabe que, eu já respondo essa pergunta, mas antes eu vou compartilhar com vocês um estudo. Dentro da MPA, a gente monitora as vagas que são publicadas para profissionais de crédito. Então, vamos lá. As indústrias publicam analista de crédito pleno, sênior, enfim, o que eles precisam. Banco, fintech, enfim, a gente monitora 13 segmentos e a gente verifica o que essas empresas estão solicitando como habilidades, né, desses profissionais. E é tão interessante a gente ver como isso mudou. Eu faço isso desde 2017. Então, é impressionante como mudou o perfil desse profissional de crédito. Então, hoje, exige-se um profissional de crédito muito mais estratégico. Ele saiu daquela coisa, sabe? Aquela pessoa do crédito que fica ali, sentadinha. Esse já não é um perfil, vamos dizer assim, desejado, procurado pelas empresas quando elas fazem as publicações para vagas. Então, esse foi um fator importante. Por quê? Porque eles entenderam que o crédito é algo extremamente estratégico, justamente por conta disso. Então, como é que eu faço com que o crédito seja essa ferramenta, mitigando o risco? Primeiro é estar muito alinhado com o momento que a empresa está vivendo. Quando a gente faz uma política de crédito, eu costumo dizer, a política de crédito ela não é da área de crédito, ela é da empresa. Primeira coisa, porque ela tem que estar alinhada com a área comercial, sabe, com a estratégia do comercial, com a própria estratégia da empresa para se definir qual é o patamar de risco que a gente suporta. Muitas empresas não têm ideia disso. Então, fica para o analista, ele faz a análise na definição de risco dele, sem que alguém esteja efetuando esse monitoramento, sem que alguém fale, não, nós podemos perder 1%, 2%, 5%, não sei qual é a margem da operação. Então, o primeiro passo que é a gente justamente ter esse mapa, que é algo que muitas empresas não têm. É impressionante isso, não tem-se
qual é o patamar de risco que a gente pode correr aqui. Porque não existe risco zero. Então, se a gente entende toda vez que a gente dá prazo, eu falo, a gente dá crédito. Dá prazo é dar crédito. O produto saiu, o dinheiro não entrou ainda, você está dando crédito. Então, eu preciso fazer isso. Tem que ter uma política, né? Política, com critérios que são combinados, não são da área de crédito, são da empresa. A empresa entende qual é o nível, o ritmo daquele processo. Então, principalmente quando eu trabalho com indústrias, né, boa parte das empresas aqui da CISP, o que acontece? Eu preciso entender o meu cliente, o que ele faz com o meu produto. Então, se ele transforma, se ele revende, porque eu preciso entender qual é esse ciclo operacional do meu cliente, para quem ele vende, com que prazo ele vende. Então, quando eu entendo isso, eu defino prazos melhores, limites melhores, e eu posso ser mais ou menos arrojado. Então, isso faz uma diferença muito grande. Um outro fator que é essencial para mitigar o risco é eu entender justamente qual é a relevância do meu produto naquela cadeia, né, operacional do cliente. Lógico, quando eu tenho produtos que são mais diferenciados, aumenta essa relevância. Quando eu tenho um produto que todo mundo vende, diminui um pouco essa relevância. Então, eu preciso também entender isso, até mesmo como empresa, para a gente ver para onde nós vamos. Sim. Então, é algo extremamente complexo. Às vezes, quando a gente faz uma política, existem outros fatores, outras perguntas que não são relacionadas só a score e restrição. Não, gente, isso aqui é uma parte só do processo. Eu tenho que dar alguns passos para trás e também passos à frente, para entender para onde a nossa empresa está indo. Enfim. Então, é por isso que eu defendo mesmo. Uma boa política de crédito, ela vai permitir conceder prazo com um prazo que é adequado para quem está comprando. Eu entendo, né? A gente fala, o dinheiro ele não tem carimbo, mas eu tenho que evitar ao máximo que esse cliente trabalhe com o meu dinheiro. Né? Eu tenho que fazer com que ele me pague assim que ele venda aquele produto que ele compra de mim. Então, quando eu dou um prazo muito alongado para esse cliente, muitas vezes eu estou dando uma corda para ele se enforcar, principalmente se ele for uma pequena e média empresa, que não tem essa gestão tão apurada. Então, eu até falo, quando você trabalha com pequena e média empresa, é você que tem que ser o responsável pela sua gestão. Não espere que ele o faça, entendeu? Não vai fazer. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, se ficou claro, mas é dessa forma tem que ter uma política. Você tem que ter uma política, tem que entender o momento da empresa, tem que entender o meu patamar de risco, fazer esse mapeamento do meu mercado, até mesmo dos meus concorrentes, né, em relação à política. E um outro fator também uma política não necessariamente é burocracia, porque a gente associa muito crédito a isso. Por que as pessoas, né? Quando eu trabalhava no Nextel, a área comercial falava que eu pedia até o exame do pezinho. Não é verdade, nunca pedi o exame do pezinho. Não, para ter um Nextel precisa ter exame do pezinho. Não tem, isso não era verdade. Mas a gente, ao contrário, a gente trabalha constantemente para reduzir essa burocracia do crédito e substituindo por coisas que são efetivamente necessárias e que me ajudam a tomar decisão mais assertiva. Sim. Acho que esse é o desafio. Alcimere, falando sobre dados, sejam financeiros ou comportamentais, né? Quais indicadores estão guiando as decisões do crédito hoje? E existe alguma métrica que ganhou mais relevância em 2025? Então, sim, eu vejo dessa forma. Então, hoje a taxa de juros ela é um desafio. E um estudo recente mostrou que no caso de PJ, as empresas, pessoa jurídica, a inadimplência dela está ligada a 3 itens. Então, o primeiro é a taxa de juros. Então, esse é um ponto crítico. E como é, então, que eu consigo trabalhar essa questão da taxa de juros? Eu preciso entender como é o relacionamento bancário dos meus clientes. Eu estou numa indústria que estou fornecendo um produto para ele, mas essa empresa, a maior parte das empresas do Brasil, dependem de capital de banco, né, de capital de giro. Então, eu preciso saber como é esse relacionamento bancário. Então, em termos de dados, buscar informações hoje do SR, diretamente do SR, ou buscar relatórios que te forneçam esta visão, ela é essencial. E por quê?
eu preciso entender, por exemplo, se uma pessoa jurídica, uma empresa, ela usa demasiadamente um crédito emergencial, um cheque especial, por exemplo, uma conta garantida, que são produtos bancários que historicamente já possuem um custo financeiro maior. Numa taxa de juros como a gente está hoje, isso é estratosférico. Então, existe uma correlação muito forte entre o uso desse cheque especial e restrição futura. Então, se eu estou concedendo crédito hoje e chega um cliente e eu entendo como é o relacionamento desse cliente com o mercado financeiro, eu vou ser mais assertiva nas minhas decisões. Então, esse é um fator essencial que vai ao encontro de eu tentar mitigar o risco número 1 da inadimplência das empresas, que é justamente a taxa de juros. Então, eu preciso trazer isso para o meu processo de crédito. E hoje, existem formas automáticas, bastante customizadas de se obter essa informação. O segundo motivo é a questão da inadimplência da própria carteira. Então, isso é um problema. As empresas também sofrem, dá um efeito cadeia, um efeito dominó. Sim. Né? E aí eu também hoje já tenho dados de mercado, alguns fornecedores que a gente consegue ter uma boa visão. A CISP, inclusive, faz isso muito bem, porque como existe esse compartilhamento de dados, vocês até estão à frente em relação ao mercado que não tem esse processo. O mercado agora, a gente já começa a ter novos provedores que nos ajudam a entender como é esse histórico de pagamento de boletos, do contas a pagar das empresas. Então, isso também me ajuda. E contas a receber, né? Contas a pagar e receber. Então, isso também me ajuda a entender um pouco como está a inadimplência desta empresa em relação... Como está a inadimplência dela, para que eu possa, então, mensurar melhor o meu risco. Né? E o terceiro ponto é a gestão. A gestão, aliás, ela é atemporal, né? Desde muito tempo. E fundamental, né? Fundamental. Então, assim, como é que eu analiso essa gestão? Quando eu vejo, por exemplo, dados do banco e vejo um cliente que usa produtos corretos, isso também me remete um pouco à gestão. Né? Então, é uma forma de eu enxergar isso. Até mesmo quando eu olho também os dados do Banco Central, um cliente, por exemplo, tem crédito aprovado e não utilizado. Poxa, isso me dá vários insights a respeito da situação daquela empresa, em relação à liquidez, porque é como a gente na pessoa física. Você tem um cheque especial e não usa, significa que você não precisa. Se o seu salário você passa o mês bem, tá ok. Sim. Né? Ao passo que se você é um usuário, né, ali tendo cheque especial, é uma questão de tempo para haver um estrangulamento da sua saúde financeira por conta desse custo. Então, as empresas não é diferente. Então, em termos de dados, informações do mercado financeiro, ela tem se despontado, principalmente no nosso atual cenário de taxa de juros elevadas. Eu entender esse comprometimento ou esse relacionamento do meu cliente com o mercado financeiro antes de conceder o crédito, ele é essencial. Até porque quando você vai olhar depois lá na ponta das restrições, 50% das restrições vêm do mercado financeiro. Então, eu preciso, de uma forma, tudo me mostra que eu preciso, de fato, entender esse nível de relacionamento dos meus clientes com os bancos, que antes era um dado que a gente não tinha acesso. E hoje a gente tem, ficou muito mais, a gente é muito mais fácil dar crédito hoje do que já foi dia. Verdade. Né? Estamos muito bem servidos em relação a produtos, serviços, provedores. Muito mais ágil, né? Muito. Tecnologia está aí, né, gente? Então, exatamente. Tem mais ferramenta a favor, vamos dizer assim, muito né? Mais. E muita gente vê a cobrança como uma etapa final e mais difícil do processo, né? Você acredita que o setor está conseguindo transformar a cobrança em relacionamento ou isso ainda é um desafio cultural? Eu ainda acho que ainda é um desafio. Todo mundo a gente ouve muito isso. Essa semana, há 2 semanas eu estava em um evento e falamos muito sobre essa questão de cobrança, né? Sobre a personalização da cobrança, sobre tratar os nossos clientes de forma diferenciada. Mas isso ainda não é a realidade. A maior parte das empresas acontece o seguinte: a gente às vezes tem um bom processo de crédito, mas quando ele vai para a cobrança, isso se perde. A gente, por exemplo, provei um cliente com alto risco. O natural é que esse cliente seguisse para a cobrança num nível de prioridade ou num tratamento diferenciado. Gente, isso acontece muito bem nos bancos. Os bancos tratam isso muito bem. Mas isso não acontece
sai de banco, mas não acontece mais. São poucas as empresas que atuam dessa forma diferenciada. O mais comum é, primeiro que, vamos falar um pouco das indústrias. As indústrias trabalham com Oracle e SAP como RP, basicamente. Muitas trabalham já ou possuem algum processo de motor de crédito, integrado ou não. Mas quando vai para a cobrança, aí eles usam o velho e bom Excel. Colocam todo mundo no Excel, organizam de cima para baixo, começam a trabalhar os clientes com o maior valor, que não necessariamente é o maior risco, e todo dia começa de novo. Então, esse é o processo normal da cobrança. Existe uma desconexão muito grande entre até mesmo os objetivos, as metas desse funcionário, o tipo de treinamento que ele recebe, né, em relação a esse ideal de cobrança. Então, eu não vejo isso assim, 90%, eu vou falar 100%, mas assim, 98% das empresas que, tudo bem, uma empresa quando ela contrata uma consultoria, talvez ela já esteja atenta a isso e queira melhorar os processos, já tenha identificado que não era assim e quer transformar o seu processo. Mas a maioria das empresas não agem dessa forma, ainda é um desafio. E a gente tem que entender que a cobrança ela é parte desse processo, né? Faz parte mesmo. Às vezes eu tenho que trabalhar de mão dada com ela. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Nextel, né, e eu oriento os meus clientes a fazerem isso, começava que, eu tenho uma outra frase que eu não sei se a gente vai falar, eu não lembro do roteiro, a nossa inadimplência pode e deve ser planejada. Então, vamos lá. Como isso acontece? Imagina você está trabalhando no crédito, você aprova um cliente, cada cliente que você aprova, você coloca dentro do seu balde, lá dentro da sua base. Se você vai mudando, se mudar o perfil desse cliente, a médio e longo prazo vai mudar o perfil da sua base. Então, muitas empresas começam que elas não têm um retrato muito bom do perfil de risco da sua base. Uma distribuição de risco. Quais são os meus clientes? A, B, C e crítico. Vamos imaginar alto, médio, baixo e baixíssimo risco. Vocês concordam com o cliente de alto risco, se a base foi devidamente segmentada, ele tem uma inadimplência de X. Então, até a reunião que eu estava há pouco, né? Falei para vocês, a gente estava falando sobre uma política de crédito, o modelo identificou um grupo de clientes que tinha 17% de inadimplência, em cima zero, de forma que a média de inadimplência dessa empresa estava batendo ali 2,5%, 2 ponto alguma coisa. Isso é um problema, porque a maior parte das empresas fazem gestão por essa média. Tá bom, é a média, é o que vai para os dashboards, é o que vai para os relatórios, tem 2,5%. Só que esses 2,5%, ele é um resultante de uma composição de riscos. Veja, essa empresa tinha grupo de 17%. O que vai acontecer com ela, médio e longo prazo, se ela crescer em clientes com perfil de 17%? A inadimplência vai aumentar. Não tem segredo, ela vai aumentar. Sim. Muito bem. Então, o primeiro passo é eu entender essa composição de risco, entender essa distribuição e alinhar isso com a cobrança. Então, se eu tenho, por exemplo, que incorrer em mais risco por conta de uma meta comercial, e que às vezes é necessário, eu faço isso de uma forma bastante consciente. Então, ok, gente, olha só, eu tenho uma distribuição de risco, está me levando para uma inadimplência de 2. Vamos imaginar o caso dessa empresa. Eu posso aumentar um pouquinho mais esse grupo, por conta de um bem maior, que seja bater a meta de cobrança, de vendas esse mês. Não tem problema. A cobrança, imediatamente, ela deveria ser acionada, no sentido de entender que agora é comigo. A gente teve os clientes com mais risco, nós vamos separá-los, identificá-los e definir com eles um processo de cobrança muito mais justo. É um cliente que eu falo com ele primeiro, eu tenho que falar com ele antes, né, do vencimento, no dia do vencimento, um D+1, sabe? Eu tenho que fazer tudo justo, mais justo para ele. Muito diferente daquele cliente primeiro, segundo, terceiro cliente. Então, essa não é uma realidade. Embora pode parecer muito óbvio, mas as empresas, a maior parte delas não trabalham dessa forma. Não fazem. É um trabalho em conjunto, né? É muito. E com comercial, né? Aí, olha, quando eu devolvo para o comercial também. Nesta empresa, a gente estava vendo. Ela tinha uma base de 46 mil clientes cadastrados e uma quantidade ativa de... Bom, tinha 32 mil inativos, então a diferença eram uns 13 mil de clientes ativos. Muito bem. O que acontece muitas vezes com o comercial?
estou correndo atrás de um cliente novo, com risco, brigando, e eu tenho vários clientes na minha base, com baixo risco, que não está sendo trabalhado. Né? Já fez parte do meu trabalho visitar empresas. Falei, deixa eu visitar esses clientes aqui com baixo risco. Cheguei lá, conversei com as pessoas, falei, mas sim, tô vendo aqui, não tem produto da empresa, tá? E falei, nossa, faz um tempão que não aparece ninguém aqui. Entendeu? Um cliente de baixo risco. Em compensação, a 800 metros dele tinha um cliente com risco maior, lotado de produto. Então, assim, às vezes, essa gestão, ela tem que ser mais... Entende? Eu não consigo ver assim, isso é só comercial, isso é só crédito, isso é cobrança. Gente, os três... Tem que caminhar junto. Tem que caminhar juntos, porque às vezes a área comercial também está brigando ali no cliente. Eu até falo para esse cliente, eu falei assim, você quer trabalhar um cliente de baixo, de crítico, né, com alto risco? Me traz 3 de baixo risco, eu compenso ali. Sim. E a gente vai manter o mesmo índice de inadimplência. Na minha meta de inadimplência geral da empresa vai ser atendida. Aí a cobrança tem um tempo dela de participar naquele cliente. Então, assim, existem formas diferentes da gente aprovar, da gente ajudar o comercial a bater uma meta de vendas, que é fornecendo os dados internos. Inclusive, isso foi muito falado nesse evento que eu estive. Quantas vezes a gente negligencia riqueza de dados que está dentro de casa, dentro de casa, a gente fica procurando coisas mirabolantes. E às vezes é isso, né? Um consultor chega na empresa, eu oriento os meus alunos, falo, seja o consultor da sua empresa. Porque ele não precisa contratar consultores. Porque quando a gente entra numa empresa, o que eu faço? Eu pego os dados, a única coisa que eu viro, faço várias versões dele de trás para frente. Somo com os dados, não só cobrança. Eu vejo como ele foi aprovado de crédito. Eu vejo como está a questão lá do comercial. Né? Então, a gente mostra um diagnóstico que sempre esteve ali. Né? Foi só o olhar diferente, a atenção. Peraí um pouquinho. Deixa eu olhar de novo para isso aqui. É como a gente, né? Uma parte da solução está dentro da gente. Então, tem muito disso. Não tem nada de mirabolante no trabalho que a gente faz. Sim, é um trabalho em conjunto, mas não só isso. Você tem que acompanhar de perto, né? Tem que... Sim, ele é vivo. Gente, é vivo. Justamente por conta disso, está mudando o perfil de cliente do mercado. Você tem que estar olhando isso. Gente, olha só. Você é a primeira, numa área de crédito, seria a primeira, olha, gente, olha, esse mês, para onde a minha área comercial está indo? Só está entrando cliente, exagerando, claro, nessa ponta de baixo. Como é que a gente faz para equilibrar isso? Eu tenho que avisar. Sabe, o crédito tem esse... ele tem esse poder no sentido de que ele pode fazer isso, se ele estiver analisando. Eu consigo me antecipar a problemas. Estou vendo, está crescendo a área. Sabe, não é uma coisa que é do dia para a noite. A base de clientes, essa construção, essa alteração dela, ela foi ali. Né? Acontecendo dia após dia, mês após mês de aprovação. Você quer ver uma frase que eu já ouvi uma vez numa empresa? A Nath Crédito falou assim, bem que eu percebia que estava subindo esses clientes. Eu falei, gente, mas isso só não basta, bem que eu percebi, porque o que não mede não existe, não é isso? O feeling, o área de crédito adora falar do feeling. Eu sou, gente, eu 30 anos trabalhando com crédito, eu entendo também que tem hora que você olha um pedido e fala, tem alguma coisa errada. Mas o problema do feeling é que a gente não mede. Então, o que você precisa? De bons processos. E aí, as exceções, tudo mais, aí você extrapola e usa o seu feeling. Mas o feeling eu não meço. Então, não adianta. Qual era a utilidade dele ficar com essa sensação? Bem que eu percebi que estava entrando muito cliente dessa forma. Se ele não parou para medir, para ver a quantidade, para ver qual era o risco daquelas operações, entendeu? Para entender... Era um perfil de cliente diferente, então deixa eu visitar alguns clientes, sem entender o que esse cliente faz com o meu produto, como é que ele recebe, se ele precisa desse prazo, se ele precisa desse parcelamento, deixa eu entender. Mas bem não. que eu percebi, mas o que você fez, bem né? Quando você percebeu? E fez o que com isso? E Alcimeli, com a chegada da inteligência artificial, você acha que hoje ela já consegue identificar esses gargalos, suprir essa questão ou ainda não? Ainda não, mas acho que a gente está num bom caminho, né? Num dos cursos que eu tenho de balanço, por exemplo, ela já resolve bem, porque se direciona, ela consegue saber se esse balanço está ok, se não está ok, a questão dos indicadores e tal. Mas ainda não, mas eu acredito que num espaço de tempo, tanto que tem um estudo de 2014 de Oxford, que eles fizeram um estudo sobre a probabilidade de 792 profissões
serem eliminadas em 20 anos. Então, a gente está falando de 2014 e já foram 10. Uhum. O analista de crédito, ele está ali no top 5. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Por quê? Por conta Das ferramentas. das ferramentas, gente. Não, eu tenho lá no curso, se não nos enganemos, é um fato. Referência, a gente consegue fazer isso, validação de documentação, várias coisas. O que não está ali contido no estudo de Oxford, que eu concordo plenamente, é esse lado mais estratégico, a construção da política, essa questão do relacionamento, essa visão integral da empresa. Eu já fiz consultoria em empresas que o funcionário não sabia o que a empresa vendia. Gente, como assim? Não tem condição, porque como você aprova algo que você está analisando, sem entender, nem é para quem ele vende, né? O que eu vendo primeiro, o que eu vendo, né? Pensa que ele não sabia nem o que ele vendia direito, o que a empresa fazia. Ele falou, não, mas essa empresa, ela faz isso. Eu falei, não faz. Aí a gente foi discutir e falou, nossa, eu tinha certeza que era isso. Eu falei, não é possível isso. Não é possível. Uma coisa que nós temos percebido é que tem muita rotatividade na área também, né? Que nem lá na CISP, os associados que estão cadastrados vira e mexe, entra gente, sai gente. Às vezes de uma reunião para outra, a gente tem que apresentar, por exemplo, né? Às vezes nossas reuniões acontecem a cada 3 meses. Então, às vezes, nesse período de 3 meses, a gente não chegou nem a apresentar o que entrou lá atrás. Já mudou. É uma coisa assim... É uma área que a gente vê que tem muita, sabe? E acho que eles mudam muito interno também. Não é nem, às vezes nem necessariamente saem da empresa, mas mudam lá dentro de área. O que eu vejo nas indústrias, que o processo de crédito é muito diferente, por exemplo, quando você compara com uma fintech ou com o mercado financeiro. Então, a diferença está, primeiro, no reconhecimento do trabalho desse profissional. Nossa, numa fintech ou num banco, o crédito ele é o coração da empresa, ele está ali. Inclusive nessas vagas que eu falo, quando a gente compara qual é o perfil de funcionário, de profissional demandado pela indústria versus outros segmentos, é quase uma pirâmide invertida. Então você pega um profissional de indústria, ele faz N coisas que não são crédito, ele faz conciliação, ele faz várias coisas de contas a receber, de trabalho operacional e crédito quando ele não fala cadastro. Então, assim, ele não tem nada de estratégico ali, então ele acaba não atraindo, às vezes, né? A pessoa não tem muito investimento, né, nesse profissional. Quando você vai para uma fintech ou para o mercado financeiro, o que se tem? Primeiro que essa parte operacional ela já foi automatizada. Então, essa parte. O analista, de fato, ele é a pessoa que direciona, ele trabalha bem essa questão da política de crédito, faz o monitoramento, né? Se a gente vê, falando do estudo, né, as habilidades, a primeira habilidade demandada no mercado, em banco, fintech, menos indústria, é conhecimento de política de crédito. Mesmo o cara, um analista, você pega um analista pleno do C6, a análise de crédito vai aparecer lá embaixo. Primeiro, esse cara tem que entender de política de crédito. Ele tem que entender de monitoramento de risco. Tem que entender dos principais indicadores. Aí vem os processos de análise de crédito. Por quê? Porque a tecnologia trabalha muito bem isso. Mas precisa de alguém que direcione a tecnologia, que parametrize a tecnologia sozinha. Ela não vai fazer o trabalho. Não vai fazer mais. Você quer ver um erro comum das pessoas? Você implementa o motor... Aí ele vai lá falar, foi o motor que rejeitou. Não foi o motor, foi a pessoa que fez as parametrizações. Não a pessoa, a política, né, os processos. Não, às vezes está até certo, então eu estou defendendo. O motor rejeitou por quê? Porque a gente fez todo um trabalho. É para rejeitar mesmo, né? Sim, essa, né? Não estou terceirizando isso para a tecnologia, ela não faz sozinha. A gente precisa direcionar a tecnologia, entendeu? Então, acho que um dos motivos dessa alta inadimplência dentro das indústrias é realmente a não... Vou colocar valorização entre aspas, por falta de uma palavra melhor, mas essa pessoa ela fica muito encolhidinha ali, ela não tá ganhando, não tem talvez o espaço, a relevância da importância que é esse trabalho de conceder o crédito bem concedido, e também de ampliar um pouquinho mais a atuação dela. Então, voltando de novo para as vagas, hoje um profissional de crédito tem que entender de política, monitoramento, ele tem que entender de produto, de margem, ele tem que entender que a área comercial é o principal cliente dele,
É o que eu falo, numa empresa, se você não vende, você tem que ajudar a vender. Falar, eu não vendo, eu não sou do comercial, mas eu ajudo a vender. Eu trabalho as minhas políticas, eu trabalho meu monitoramento, eu alimento a área comercial, retroalimento a área comercial. A gente faz isso porque é meu papel, entendeu? Então, Sim. é muito proativo, assim, você tem que ter uma Tudo visão. conectado, né? Sim. Então, gente, não tem mais espaço, né, para você trabalhar. Eu cuido aqui só do crédito. Forma Gente, individual, não tem nada né? a ver com a meta de vendas, não tem a ver com o resultado da cobrança. Eu cuido só do crédito. Não existe isso. Então, ou se esse profissional é assim, talvez no médio espaço de tempo ele vai Ter uma deficiência aí vai na ter uma frente, né? deficiência. Sim. Principalmente quando a gente olha o estudo lá de Oxford. Olha, em 2000 e... Eu falei, quando eu comecei a trabalhar, o crédito era a profissão do futuro. Hoje ela já não é mais. É verdade. Entendeu? Hoje a inteligência, a tecnologia, né? No tecnologia. geral, ela tá aí na frente de tudo, né? Sim. E aí a gente tem que, dentro da área que a gente trabalha, a gente tem que tentar se especializar, senão vai Quem ficando são mesmo. os que né? vão ficar? São aqueles que vão olhar, mas eu quero aqui. Olhe para produtos, que senta com produtos, que senta com a área comercial, que contribui, que não é só que ele fica lá, porque você tá ali encolhidinho. Seu trabalho pode ser substituído, né? Eu falo, você é melhor do mundo e fazer algo que daqui a pouco não precisa mais ser feito, não vai adiantar. Não vai adiantar, Exato. é verdade. Entendeu? Eu sou melhor do mundo em tirar daqui para cá. Cara, isso aqui nem precisava existir. Então não adianta. Né? Eu falo uma frase, a gente é cheio de frases lá no MPA, mas eu falo assim, experiência não é você fazer a mesma coisa todos os dias, é você transformar aquilo que você faz, isso é verdade. entendeu? Então eu faço a mesma coisa todo dia. Se aquela coisa não precisa mais ser feita, para onde foi do que vai valer a sua experiência? Exato. Bom, e nesse sentido a CISP tem trabalhado, né, para desenvolver aí debates, cursos, eventos para os profissionais da área elevarem o nível técnico, né? E como espaços como esses ajudam empresas que ainda estão estruturando suas políticas a avançarem mais rápido e com mais segurança. Gente, é fundamental. Voltando de novo lá para o estudo de Oxford, eles falam, os adultos precisam continuar estudando. Só que a forma de estudar mudou. Então eu aprendo quando eu ouço um podcast do meu, né, eu faço lá em casa, assim, para otimizar, está lá lavando louça, não sei o que, às vezes eu coloco uma coisa que é de um assunto que é meu, um áudio de um livro, né? A gente ouve também as bobeirinhas e tal, mas você consegue mesclar, você está no carro, você pode ouvir um audiobook, pode ouvir um podcast, fala, nossa, o que essa moça está falando é moça por minha conta. O que ela está falando, você vai assim, deixa eu dar uma olhada nisso. Aí você vai conectando uma coisa com a outra. Então, eu falo para meus alunos, gente, são as empresas que a gente segue, poxa, vamos seguir uma empresa que é referência no meu assunto. Verdade. Meu concorrente, por exemplo, que bom, deixa eu seguir e ver o que ele está fazendo. Os birôs de crédito. Tem gente que os mercados de birôs de crédito, né, é um exemplo, gente, como ele se modificou nos últimos 20 anos. Impressionante, né? A gente tem birô de crédito desde 1800 e pouco, né? A associação comercial começou lá em 1890, 94, uma coisa assim. E depois a transformação gigantesca aconteceu. Tem gente que usa o mesmo provedor, o mesmo relatório, tipo, de 20 anos, de 10 anos, de 15, como se ela estivesse totalmente alheia a tudo que está acontecendo ao seu redor. Tá guardadinha ali, né? Então, nada disso me importou. Eu falo, você tem que ter marca por ano na sua agenda. A gente, né, tem relatório da CISP que a gente, de verdade, assim, é um dos melhores. É impressionante a qualidade da informação que a gente tem. Mas isso não nos impede de eu entender o que o mercado está fazendo. Poxa, hoje nós temos 5 grandes birôs no mercado. Às vezes eu falo para pessoas, nossa, eu nem sabia que tinha 5. Porque a gente lembra muito bem da Serasa, da Boa Vista, da SPC, mas a gente tem a COD, a gente tem a TransUnion. Então, deixa eu só entender o que eles estão fazendo. Olha, marquei uma reunião com eles, de repente fiz um backtest, mas não me agregou. Mas ok. Mas você sabe do que eles... Você sabe o que eles fazem, o que eles tratam. Às vezes ele te dá uma ideia. Sim. Fala assim, eu pergunto o que as pessoas estão fazendo. Então, marca na sua agenda 5 reuniões por ano ali, né, e como você é próximo... Seja curioso, né? Seja curioso, isso. Gente, tem muita gente que não tem curiosidade de ver como funciona uma coisa ou como funciona um outro processo. Vai nos eventos, né? Trocar ali as figurinhas. Vai num evento de tecnologia, às vezes não tem muito a ver com você, mas o que esse pessoal está falando? Né? De bancos, que é uma referência. Deixa eu entender, um banco segue os bancos, verifica o que eles estão fazendo.
Enfim, eu acho que falta um pouco disso mesmo, de curiosidade. Que às vezes a gente fica tão naquele trabalho operacional do dia a dia, o dia consome a gente. Eu entendo isso, é verdade. Mas você tem que reservar, nem que foram 10 minutos. Tem que sair da caixinha. A né? gente precisa ser curioso, mas a gente precisa também ter a nossa opinião sobre aquele assunto. Pois é. Não relacionado, às vezes, ao que nós fazemos, né? Que às vezes a gente... né, eu tenho um amigo que ele sempre dizia pra mim, isso eu levo pra vida. E é verdade. Às vezes fala assim, sei lá, tem um determinado filme que você... não vou assistir porque, não gosto daquele ator. Porque, não vou assistir porque aquela história... Não... Aí onde ele falou pra mim, ele falou, você tem que assistir. Ele falou, não é porque você gosta, você não gosta. Você tem que assistir pra você ter a sua opinião sobre aquele assunto. Exatamente. Porque assim, a visão que você tem é uma. Quando você assiste, você vê outra coisa, Sim, né? Você tem outra visão. Então, de fato, é verdade. Você não precisa ser uma coisa da tua área, não precisa ser uma coisa que você gosta, que você não gosta. Mas se você tem a curiosidade, você faz, você assiste ou você participa para você ter uma opinião daquele assunto. Sem dúvida. Né? E isso, gente, é impressionante. A gente aprende muito. Você fala, não tinha pensado desse jeito, né? Não, olha, nós que legal aprendemos esse ponto hoje de vista. Sobre o cartório. Porque eu falei, desmistifiquei sobre a questão do cartório. Entendeu? Que evolução. Que a gente não é um mundo que a gente não acessa. Visão, né? Exatamente, uma outra visão. Eu tinha uma outra visão do cartório, de protesto. Pois é. Né? Eu tinha, de verdade. E hoje, assim, eu entendi que muita coisa não é o que eu de fato pensava. E quando a gente vê a evolução dos cartórios, a gente vê, eles simplesmente se adaptaram ao mercado, senão eles iam morrer. Exato. O cara não foi lá, refez a estratégia deles, hoje tudo muito mais automatizado, né? Tudo mais online, questão de custo. Às vezes você fala com alguém de não, cartório é muito caro. Eu falei, não, gente, calma. Não, tem que fazer carta, não tem mais. Ou então aquela visão arcaica, né? Você tinha que fazer a carta, né? E é isso, você fala de cartório, as pessoas falam assim, puxa vida, já vou ter que gastar dinheiro. Porque tudo cartório cobra, né? Tudo não sei o quê. Então, assim, é uma visão que a gente... Quando você começa a ver o outro lado, você vê que não é aquilo que você pensa. Então precisa, gente. De fato, precisa. Precisa, sabe? Né? Você... É verdade. Precisa saber. E falando em saber, você atua na linha de frente das empresas, né? Mas também se dedica parte da sua carreira a ensinar. Sim, Conta pra gente qual foi o momento que você decidiu ser mentora. Olha, o primeiro curso da MPI é de 2017, né? Foi como elaborar uma política de crédito e ainda é um curso que a gente mais... a gente tem 7 no total, esse é uns carro-chefes, assim. Mas ele foi um pouco nas tendências, eu vi gente fazendo isso, eu achei que legal. Mas foi isso, a gente percebeu que era algo que realmente outras pessoas podiam fazer, sabe? Então, foi isso, sabe? Não quero guardar só pra mim, né? Exatamente, gente, mas é um negócio só assim, passo a passo. Isso também me ajudou a ter um pouco de disciplina no processo. Porque quando você ensina, porque eu falei, quando a gente ensina, você primeiro que precisa criar é diferente, né? Você fazer e você ensinar. Então, foi isso. Acho que eu quis transferir essa experiência para outras pessoas, deixá-la mais acessível. Tanto que dentro da MPA a gente tem o serviço de consultoria, tem o de mentoria e tem o curso. Então, se essa empresa não consegue contratar a consultoria, às vezes ela contrata só a mentoria, que é a gente, te ajuda a fazer. Sim. Ou senão tem um curso que se você seguir o passo a passo, você vai conseguir fazer uma política de crédito estudando a base de dados, criando as métricas, dividindo com a sua diretoria, com a empresa, escolhendo a plataforma correta. É uma política genérica. Na verdade, não é uma política, é uma metodologia que aí você consegue adaptar. Né? Eu até falo muito sobre isso, gente. Olha só, isso aqui é uma metodologia. Porque cada empresa acaba tendo uma política, né? Exatamente. Então, é o princípio para você poder, então, adotar uma política de acordo com a sua empresa. Quando você estuda a base de dados, lembra que a gente comentou? A nossa base é uma riqueza de dados. Ontem mesmo eu estava fazendo uma política e foi muito interessante, porque era do segmento de médicos, de produto para médicos, e eu vi uma relação super interessante, porque a gente tem as clínicas, então assim, uma operação basicamente, uma operação de FDIC, que vai antecipar ali questões para médicos. E foi muito interessante eu entender como era, então assim, eu tinha o sacado, eu tinha a clínica e eu tinha os médicos. Então, a gente buscou incluir variáveis ali que foram tão interessantes que vão além do crédito. Muitas vezes, nas políticas, a gente considera variáveis que saem de novo, a restrição e do score. Porque eu tenho que entender do negócio antes de dar crédito.
Entendeu? E aí, dentro da minha base, eu vou ter um segmento, eu vou ter uma questão ali da distribuição do canal, sabe? Eu vou ter outros aspectos que vai me fazer olhar, fazer divisões. Poxa, de repente, não é para... Uma coisa que não precisa... Uma regra, ela não pode ser a mesma para todo mundo. É impossível isso. Né? Eu fiz o trabalho com uma empresa que ela tinha suinocultura, piscicultura, avicultura. Cara, você vê os tempos de você engordar um frango, de um peixe, não sei o quê, de um boi, diferente. são tão diferentes. Sim. Como é que você podia ter regras iguais para prazo? A necessidade de prazo, de valores envolvidos eram tão diferentes. Então, verdade. não existe ser para todo mundo. Como essa do México não era para todo mundo. Recentemente também a gente fez uma política que foi tão interessante. Cada vez mais eu vejo isso. Entram dados de negócio que ajuda a gente a tomar decisões melhores dentro do crédito. Entendeu? Então, esse é um aspecto. E a gente passa isso no curso, e quando acontece algum fato novo, a gente vai lá e grava uma aula, coloca um material adicional. São cursos então, gravados, é um curso gravado e é um curso vivo também. Né? Como que todo dia a gente está vendo alguma... Todo dia não, né? Mas a gente sempre está se atualizando. Sempre tem uma inovação, né? Tem uma inovação, tem as questões de mercado que você se atenta. Esses dias eu estava no mesmo congresso, na verdade. E aí eles estavam dizendo o seguinte: poxa, como era importante para eles entender o posicionamento do cliente dentro da plataforma deles. Então, até mesmo como é que o cliente navega dentro da sua plataforma. Quantas vezes ele vai lá fazer uma simulação. Isso pode te ajudar em questões de recuperação de cliente, por exemplo. Então, aí eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado em usar na política ou na régua de cobrança ações relacionadas à forma como ele usa o app, por exemplo. Que bom, fez todo sentido. Eu falei, não, faz sentido. Se você está entrando, vamos imaginar, você tem uma dívida, você está entrando, aí você entra lá no banco para simular se aquela dívida. Poxa, deixa eu ver os empréstimos e tal. Nessa empresa, o que ele faz? Você fez isso, pá, já sai no seu celular, no seu WhatsApp. Olha, temos uma oferta aqui para você. Porque uma informação estava dentro de casa. Às vezes num site que você consulta, né? Então, daqui a pouco você faz uma pesquisa e já aparece para você, né? Você pesquisou tal coisa, tal. Falei, gente... Pois é. A gente está sendo visto em todos os lugares. Mas exatamente esse mesmo conceito que ele acabou aplicando dentro de casa. Ele falou, quando o cliente está aqui dentro da minha plataforma, fazendo esse processo... Ele consegue mensurar isso. A pessoa, então, sei lá, está com interesse em negociar uma dívida, por exemplo. Ele vai... É interessante. Entendeu? Você assim, foge da caixinha, né? Do normal. Exatamente. Olha, eu não tinha pensado nisso. Nesse evento, tinha também um pessoal lá de cursos, né? De educação. Na educação, ele falou, eu tenho que... O histórico do aluno, as notas do aluno fazem muita diferença no meu processo, né? De relacionamento e tudo mais. Eu falei, sério? Ele falou, sério? O nível de engajamento dele, as notas que ele tira, tudo isso são processos que eles utilizam para direcionar questões de cobrança, por exemplo. Então, eu tenho que pensar nisso, às vezes, quando eu falo, eu não tenho uma régua única para cobrar todo mundo. E eu só consigo fazer isso se eu olho para o meu negócio com esse, sabe, com esse genuíno interesse mesmo de olhar ali e não fazer só minha parte financeira. Aqui é só um número, eu coloquei números. Que é isso que a cobrança tende a fazer, né? Ela organiza de cima para baixo. O que eu estou fazendo? Só estou me importando com esse número. Né? Eu não sei que segmento que é esse cliente, que produto que ele compra, enfim. É preciso fazer essas segmentações, sabe? A gente não pode ter... não gosto dessa palavra, que fica feio, mas... Preguiça, sabe? Você não quer ter preguiça, gente. Desculpa, dá trabalho mesmo. Sim. Dá trabalho. Eu preciso ser mais detalhista. Qualquer coisa para ser bem feita na vida tem que dar trabalho. Eu posso olhar de uma forma genérica, uma política única, fazer uma régua única, mas não é assim. Exato, né? É verdade. Não é a melhor forma. E nessa sua experiência com mentoria, tem algum caso curioso, assim, de algum aluno que começou com insegurança e teve aí uma transformação? Nossa, sim, alguns, viu? Teve um caso de uma empresa que eu achei muito interessante, porque ela promoveu um funcionário, que era uma coordenadora, ela tornou-se gerente. E no começo ela era super, assim, insegura com as decisões dela. Então a gente fez 8 ou 10 sessões, não foram muitas, foram 2 meses. E a gente primeiro fez um pente fino
nos pontos principais que realmente ela precisava avançar. Primeiro ter um bom entendimento, depois avançar. Então, isso foi interessante, a gente fez em cima do processo dela. E depois, aí ela começou a andar sozinha. E aí, nesse evento, ela estava lá. E era outra pessoa falando com fornecedores, se antecipando, sabe? Trouxe para mim vários pontos que ela colocou, até a feição da pessoa, a forma de se posicionar. Então, foi muito, muito interessante. Agora eu estou com um caso exatamente igual. A pessoa era uma ótima funcionária numa outra área e ela foi promovida para cobrança. Então, assim, ela precisa de todo um suporte em relação aos principais indicadores da cobrança. Ela falou, por favor, você me ajuda. Até coisas, as sopas de letrinha, que às vezes ninguém te conta o que é. Você fica ouvindo lá, PDD, o aging, o rating, essas coisas que o FPD, que a gente fala até por vício, assim, não é? E às vezes a gente acha que todo mundo entende e as pessoas não entendem. E ela falou, Mary, a primeira coisa que eu preciso é de só me fala primeiro o que é. Então, foram coisas bem básicas, desde da PCLD, do FPD. Mas que ela teve interesse, né? Em curiosidade falou, em saber. Era só isso? Então, só isso. Só isso, tá bom, muito bem, vamos pro próximo. Como é que a gente calcula isso? Então, a gente fez. A gente batemos os relatórios, viu algumas coisas que não estavam certas. A gente já corrigiu, então ela tá ali avançando nesse processo. Então, é um trabalho gratificante. Espero um dia encontrá-la também. Bacana. Viu? Interessante. Nesses eventos. E isso é bom das empresas, não? Acho que a gente tem que valorizar, mas você tem que dar o suporte, que às vezes a pessoa não tem. Então, você quer promover aquele funcionário? Simplesmente tira daqui, põe aqui e fala, coloca ali. Se vira. Às vezes, exatamente, não. Ele precisa, às vezes, ter um acompanhamento, um suporte de um profissional para ajudá-lo a sair daquele, né? Dar o próximo passo na carreira dele. Então, isso foi bem legal, mas ela vai, se ela ouvir, ela vai saber. Eu tô falando dela. Legal. E, Alcimere, se você pudesse colocar um aviso na porta de todas as empresas antes dela criar uma política de crédito, qual seria esse aviso? O que estaria escrito nele? Essa primeira coisa que ela tem que fazer, gente, é estudar a base dela. Não tem jeito, eu não consigo. Você sabe que no LinkedIn... Volta para a base. No LinkedIn, muito engraçado, né? Eu tenho um perfil bastante engajado no LinkedIn. Primeira coisa que as pessoas mais me pedem. Você não tem uma política para me passar? Falo, olha, eu tenho inclusive um site, politicadecredito.com.br, é meu. E lá tem roteiro de política, lá tem algumas questões relacionadas a um passo a passo. Mas claro que chega no item 3 lá, definir patamar de risco. A pessoa, mas qual é o patamar? Eu falei, gente, o patamar de risco para a sua empresa é diferente de uma empresa de serviço, uma empresa de uma indústria, um financeiro. Por quê? Porque isso está relacionado com a sua margem, com o momento que a empresa está vivendo. Às vezes a empresa está numa fase de crescimento, de expansão, faz parte do modelo de negócio dela correr um pouco mais de risco, porque você precisa ganhar mercado. Às vezes você já pega as indústrias que têm clientes mais antigos, uma base já consolidada, esses clientes antigos sustentam a inadimplência dos clientes mais novos. Então, o primeiro passo, o que eu preciso é primeiro entender como é que a minha base está crescendo, como que esses grupos, né? Se a minha inadimplência é ponto meio, você pode ter certeza que você tem a boa parte que é 0 e tem cliente de 3, 4, 5, 17, como esse que eu falei no começo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer esse estudo detalhado. E, claro, não me limitar só aos dados da área financeira. Não vou pegar só os dados de duplicados, que todo mundo tem. Eles são essenciais? São essenciais. Mas eu preciso voltar para a minha base de pedidos, entender a minha rejeição, olhar o cadastro do meu cliente, olhar o segmento de atuação, a questão dos produtos que são comercializados, a margem que cada cliente traz. Isso vai me dar vários insights. De repente eu vou conseguir fragmentar essa política, não ter uma política, mas ter alguns desdobramentos de política, processos distintos para eu potencializar os meus resultados. Sim, né? Então, assim, não dá para fazer uma política, não existe política genérica. E a outra coisa é o seguinte, a política ela não é escrita na pedra. Então, ela pode mudar ao longo do tempo. O certo é a gente ter um bom controle sobre essas mudanças, justamente para eu controlar os resultados, né? Porque senão, poxa, mudou, mas o que mudou? Quando mudou? Então, isso tem é um fator importante. Atualizando, tem que estar atualizando e
ajustar essa política, gravar essa alteração, medir, aí voltar, medir, voltar. É um processo constante. Por quê? Porque a nossa base, só a gente olhar no mercado. Hoje, tem o site do governo, né, que também é muito bom, o mapa das empresas. Então, o que por hora nasce em quantos meses? Então, é uma coisa impressionante. Então, as pequenas e médias... E nasce pequenas e médias empresas, né? Não nasce uma empresa gigante, ela nasce pequena e média empresa. E elas possuem mais risco, é um fato. Então, eu tenho que olhar, não adianta eu não querer falar, não vou trabalhar com MEI, não trabalho em pequena e média empresa. Tá bom, então é uma coisa bem... Aí deixa eu só combinar com a minha área comercial, se é isso mesmo que eles estão fazendo. Porque às vezes acontece isso, a área comercial está indo para um lado, e aí volta, rejeita o pedido, e aí vem o estresse com a área de crédito comercial. Mas por quê? Porque não tem um alinhamento antes. A gente não está alinhado, gente, pelo amor de Deus. Se a área comercial, para crescer, e está definido na empresa que nós vamos para o MEI, nós vamos para a pequena e média empresa, então, crédito, você vai buscar mecanismo de como é que você trabalha melhor com o MEI. Pode ser que não sejam suas ferramentas atuais. Vai buscar outras. Sim. Entendeu? Deixa eu buscar outros processos para eu trabalhar melhor e identificar melhor o risco desse cliente. Porque muitas vezes ele quer continuar usando o mesmo relatório que ele usa para fazer uma operação de 5 milhões para uma operação de R$500. Às vezes não é, precisa de outras informações. Aí complica, né? Complica. Não dá para você ter o mesmo teste, o mesmo nível de aderência, o mesmo nível de assertividade, se eu usar uma mesma coisa para todo mundo, um mesmo processo, uma mesma política para todo mundo. Não pode ser genérico, né? Não pode, gente. Então, assim, aqui nessa empresa não temos uma política genérica. Escreveria isso. Nossa política, foi desenvolvida com base no perfil dos nossos clientes. Ela está alinhada com a estratégia da companhia. Política de crédito não é do crédito, é da empresa. Boa. Todo mundo compra política de crédito aqui, porque ela é uma política de crédito que está todo mundo alinhado em relação a ela. Ela não é... Já vi isso, a área de crédito, não, mas o comercial não pode saber. Eu falei, como, gente, pelo amor de Deus? Como que não? Como assim? Não, porque se eles souberem, eles vão fazer o quê? Vão trazer um cliente mais no perfil do crédito. Tem duas coisas que a área de crédito ela tem que evitar a todo custo. Todas as áreas, na verdade, mas como eu trabalho com crédito, eu trago isso para o crédito. São perda de produtividade e perda de oportunidade. Então, vamos lá, produtividade. Rejeição é perda de produtividade. Você concorda? Quando eu rejeito, eu não gero um negócio. E aí, então, se a gente pensar em toda essa cadeia, hoje começou lá atrás, até no processo de marketing está trazendo esses clientes. Né? Os processos de leads estão me trazendo esse tipo de cliente que se interessou pelo meu negócio e depois eu rejeitei. O tempo do comercial, o tempo do profissional de crédito. Às vezes você escala aquela rejeição. Eu falo que rejeitar dá mais trabalho que aprovar. Porque quando você aprova, ninguém fala nada. Agora, quando você rejeita, onde vem aquela novela? É verdade. Então, esse é um ponto. E aqui, a gente tem um outro grande gap que existe nas empresas, e a gente identifica isso nas consultorias, que a maior parte das empresas não fazem um registro do nível de rejeição. Então, elas colocam, por exemplo, na observação. Rejeitado, limite, tem restrição. Ou documento, escreve um romance ali na observação. E eu não consigo medir exatamente quanto que eu rejeito por restrição, por documentação, por, falta de capacidade de pagamento. Então, eu tenho que medir isso para eu poder tomar decisões e ajudar a reduzir o nível de rejeição. Não estou dizendo que a gente vai aprovar todos os pedidos, mas, por exemplo, eu tenho um trabalho bem legal sobre isso. Então, vamos começar ali. Primeiro que se você falar com as pessoas, todo mundo fala, o maior motivo é a restrição. Tá bom. Tem vários cases lá que não mostram que é a restrição. Ela, às vezes, é o segundo, às vezes até o terceiro. Então, primeiro, a documentação. Então, deixa eu entender se os meus processos de documentação, de fato, são extremamente necessários. Nem, por exemplo, eu pedi um contrato social. Gente, pelo amor de Deus, eu não preciso mais pedir contrato social. Principalmente se eu entender qual é o perfil do meu cliente. Poxa, estou falando, ele cresce em pequena e média empresa. Pequena e média empresa é empresário individual. Empresário individual tem quantos sócios? Para que você pediu um contrato social para ver que o cara tem um sócio? Você já viu um analista fazendo contrato social? Ele pega aquele contrato social, que às vezes tem 10, 12 páginas, vai lá e olha, nome do sócio,
capital social, informação que a gente tem muito bem estruturada nos nossos relatórios, por exemplo. Então, poxa, eu estou rejeitando por documentação, deixa eu entender qual é o documento que eu estou rejeitando. Porque aí eu estou perdendo a oportunidade e impactando a minha produtividade ao mesmo tempo. Tá bom, restrição, ok. Restrição, vamos deixar para um segundo nível, a gente volta com ele depois. E por aí vai, né? Eu vou trabalhando. Sim. Muito bem. E depois a perda de oportunidade, que é justamente eu rejeitar um pedido que não precisava ser rejeitado, por um motivo que precisava ter existido. Então, tem um exemplo no do curso, eu falo muito, que a gente fez, então, nós pegamos uma base de 80 mil pedidos que foram rejeitados por motivo diferente de restrição. E, então, o Birô conseguiu fazer o seguinte, ele buscou qual era a situação desse cliente na data da rejeição. Então, ele não tinha restrição, foi rejeitado por outros motivos. 6 meses depois, qual era a situação desses clientes no mercado? E 18 meses depois. 18 meses depois, nós tínhamos 43% dos clientes sem restrição no mercado. Ou seja, ele continuou pagando. E vivendo. Né? E aí, então, o que acontece? Eu perdi oportunidades, concorda? Sim. Porque eu não dei crédito. Não deu crédito por quê? Aí, documentação. Tinha uma regra da política na época, que era uma época que acabava não mitigando o risco, porque mostrou que não mitigou o risco, porque se ele ficou 43% do grupo continuou bom pagador em 18 meses, essa regra precisava ser revista. Sim. Então, monitorar essas rejeições faz com que você deixa a sua política de crédito mais assertiva. Deixa eu entender o que está acontecendo. Então, reserva, faz um exercício desse de monitorar as rejeições, né? O que o analista de crédito gosta de fazer é o seguinte, ele rejeita. Aí ele fica lá monitorando. Se a empresa teve restrição, ele fala, tá vendo? Não falei. Mas se ela não teve, aí a gente deixa quieto, não fala tanto. Finge que nem viu. Finge, não, deve ter sido ali uma história, entendeu? Eu tenho que fazer as duas coisas, certo? Quando eu rejeito antes e depois, tanto que, sim, 43%, não tinha restrição, 57% tinha. Então, a gente deu parabéns, estrelinha, pessoal de crédito, reforçamos várias coisas, mas não deixamos de olhar para a parte. Por quê? Porque eu preciso melhorar o meu processo, gente. É só para isso, é só melhorar. Então, por exemplo, fazer grupos de controle. Porque tem um grupo, a área comercial está sempre insistindo num segmento ou num tipo de cliente. Tá bom, alinha com todo mundo que a gente vai aprovar 10, 20, 30, enfim. Alinha. E monitora. A gente já fez isso e teve algo. Na maior parte não deu certo. Mas pelo menos eu falei, tá vendo, área comercial, a gente testou. De fato, gente, não dá o nosso produto. O nível de perda é maior do que a nossa política, a nossa empresa comporta. O que a gente pode fazer aqui? Tá bom, mas aí alguém começa a pensar, a gente pode trabalhar com margem melhor, a gente pode pensar no produto. Querendo ou não, dá um norte, né? Dá um norte. Você devolve isso para de produtos. Gente, não tem como. Devolve isso. Fala, olha, aqui não tem, a não ser que a gente mude a política, mude o patamar de risco. Mas aí o pessoal não quer, então não tem o que fazer. Então eu estou dando soluções para aquele problema, não estou só batendo na mesma tecla. Sim. A gente testou, tá aqui, não dá para fazer. Né? Ou sim, dá para fazer. Beleza, a gente não estava preparado, mas a gente descobriu que tem pessoas no mercado que fazem, se eu usar outra informação, se eu trouxer um outro dado. Enfim, vai buscando possibilidades, né? Muito bom. Bom, Alcimere, partindo aqui para o fim do nosso papo, uma última pergunta. Tá bom. Trazendo isso para os associados da CISP, aqueles que ainda enxergam o crédito como apenas como um controle e não como uma estratégia. Qual mensagem você deixaria para provocar uma mudança de mentalidade? Nossa, já... Bom, primeiro olhar lá o estudo de Oxford, acho que é um bom começo. Gente, não tem mais espaço para a gente fazer isso, só trabalhar com controle, né? Se nós desejamos crescer nas nossas carreiras, contribuir com as nossas empresas, primeiro começa na gente mesmo, né? O funcionário, não dá para a gente esperar que o nosso gestor veja, ele tem que ver a mudança no nosso posicionamento. Sim. A gente vai começar a olhar aquele processo de crédito, gerar indicadores mais abrangentes e que mostre para a empresa quais são as oportunidades dentro daquele que vê. Olha ali dentro, a gente tem oportunidade aqui de clientes que a gente não está explorando.
Enfim, então a minha recomendação para vou fazer um para os profissionais e outro para a empresa, assim, talvez a alta gestão. Então, para os profissionais de crédito, é isso, você tem que levantar mais a cadeira, nesse sentido, olhar o mercado, essa tendência, assim, olhem, faz isso. Eu falo para ele, gente, monitora uma vaga, por exemplo, analista júnior, monitora no mercado o que estão pedindo para analista pleno, sênior, gerente, o que você quer se tornar. E você vai ver que você precisa entender de política de crédito, precisa entender de monitoramento de risco, precisa entender dos KPIs. Né? Então, começa, isso é um bom norte. Fala, poxa, por quê? Quando você entende política de crédito, você traz outros insumos para a empresa. Quando você entende monitoramento, então, você se antecipa a problemas. E toda empresa ama alguém que vem e traz um problema antes que ele acontece. Inclusive, traz o problema. E mesmo que você não saiba a solução, você fala, olha, estou preocupada com esse caminho. E esse caminho pode nos levar para uma situação que não é uma situação desejada. Então, isso já é uma forma muito diferente. Um profissional que traz esse tipo de situação, ele é visto com outros olhos. E para a alta gestão é isso, gente. Não, o crédito é uma área que pode entregar muito mais do que os controles, muito mais do que esse cara e crachá de aprova ou rejeita pedidos. É uma área que pode contribuir para o crescimento sustentável das empresas. É uma área que pode trazer antecipação de problemas, como a gente está falando. Pode contribuir para o batimento de metas. Ela pode agregar muito mais valor, né, do que muitas vezes essas pessoas enxergam. Então, é incrível isso. Acho que quando o crédito, cada vez mais, o crédito está se tornando área, crédito e cobrança, inclusive, mais estratégicas. É a área vital da empresa, né? Gente, é parte, né? Assim, eu falo, tem um coração, o pulmão tá ali, né? Você tem que exatamente. Porque dar crédito é fundamental. A gente não tem como, porque o mercado tá ali, se tem concorrência. Então, parto desse princípio. Se, então, esse é um princípio que eu não mexo, como é que a gente pode transformar isso em algo mais, não interessante, não é interessante na palavra, mas efetivamente estratégico é a palavra. O crédito pode e deve ser mais estratégico. Tem espaço para isso, muito espaço. É isso aí. Muito bom, né? Alcimere, muito obrigado pela sua Você. participação. Agradeço em nome da CISP por ter aceito o nosso convite. Sim. E quero aproveitar e deixar o espaço aberto para você divulgar suas redes e se despedir do nosso público. Muito bem. Bom, vamos lá então. Bom, primeiro o meu LinkedIn, né, Alcimere90. Esse nome diferenciado me ajuda nessas horas, então é só pesquisar lá, você é a primeira que vai apresentar. A empresa MPA Gestão, então o site mpagestão.com.br ou o nosso Instagram MPA Gestão. Eu convido vocês a conhecerem os cursos que nós temos na nossa plataforma, acho que é uma boa... Eu procuro trazer essa questão prática, né? Eu falo, meu curso não tem os 5 Cs do crédito, não porque eu não acredito que eles... Mas é porque tem muita gente que já faz isso, então a gente procurou se diferenciar e trazer nos nossos cursos essa questão prática do dia a dia dos nossos negócios, né? Que é tão bem-vinda. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço, gente. E para vocês que nos seguem, continuem nos acompanhando nas redes sociais e até o próximo Papo Mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até mais, gente. Obrigada.